A pedofilia se transforma agora em crime hediondo. Passa a ser chamada assim crime hediondo. E essa mudança tem que objetivo? Qual é o propósito? Torna mais grave a punição? Deixa o criminoso mais tempo na cadeia? Que é isso que deseja a sociedade? É o que nós vamos saber agora, ao vivo, com Débora Radassi. Débora, boa tarde para você. Bem-vinda, Débora, aqui ao nosso Jornal do Piauí. Débora, como é que essa situação foi tratada pelo Congresso e o que é que muda a partir de agora? Oi, Joelson, boa tarde a você e a todos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê o aumento da pena de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, mas também prevê outros crimes que são ligados à pedofilia e que essas medidas sejam mais severas, medidas judiciais mais severas. Então, aumenta a quantidade de penas. Eu fiz uma reportagem, conversei com um advogado criminalista, conselho tutelar, e eles falam sobre esses casos e o que implicam, de fato, nesse aumento de penas e o que se considera, de fato, crime hediondo. Joelson, vamos acompanhar na reportagem. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que aumenta a pena de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta será enviada ao Senado e, caso seja sancionada, a pedofilia passa a ser classificada como crime hediondo. As consequências serão mais graves do que quem pratica um crime comum, como explica esse advogado criminalista. Esse projeto vai tornar todos esses crimes relacionados à pedofilia como crimes, não todos, mas a maior parte deles, os mais graves, pelo menos, são crimes relacionados vão ser chamados crimes hediondos. Na prática, o que significa isso? Assim como os outros crimes hediondos, que são vários, são os crimes mais graves, cometidos com grave ameaça, violência, Esses crimes têm uma repercussão maior junto à sociedade e o próprio sistema cria dificuldades, para o cumprimento dessa pena. Passam a constar como hediondos: lesão corporal grave ou seguida de morte, corrupção de menores, possuir ou divulgar cenas que façam apologia ou induz a prática de estupro, maus tratos contra criança ou adolescente seguidos de morte, aliciar, assediar, instigar ou constranger criança ou adolescente, além de submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. Dados dos conselheiros tutelares da capital apontam que os casos de violação dessa natureza teve um aumento. De janeiro a junho deste ano, foram 1.172 atendimentos. No mesmo período, no ano passado, foram 940. O que mais chama a atenção são os casos de abuso e exploração sexual, tráfico de crianças, violência física e psicológica. A gente tem um grande índice elevado na Zona Leste de Teresina, na Zona Sul, tão tal que esses dois conselhos serão implementados, esses dois conselhos agora serão implantados nessas duas regiões, A Zona Leste, a gente costuma ver que a cada 10 horas uma criança ela tem o seu direito, desde o abandono de capaz a qualquer outro seja, violado. O projeto prevê que as penas sejam aumentadas. No caso do crime de conjunção carnal ou práticas de ato libidinosos com menores de 14 anos, a pena proposta é de 10 a 20 anos de reclusão. Atualmente é de 15 anos. O crime que houver uma lesão corporal de natureza grave, a pena pode passar de 10 a 20 anos de reclusão para 12 a 25 anos. Se resultar em morte, o texto também propõe que a pena seja de 15 a 30 anos de reclusão. Hoje é de 12 a 30 anos. Os crimes mais graves contra as crianças, como de estupro, o preso não terá direito à saída temporária. Já nos crimes envolvendo a produção, posse ou distribuição de cenas de sexo com crianças ou adolescentes, os condenados serão proibidos de aproximar de escolas e de frequentar praças com parques infantis. Fica mais difícil, por exemplo, para uma pessoa que responde por um crime associado à pedofilia, ele progredir de regime, certo? Vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, vai exigir mais coisas, o tempo, o comportamento. Uma das coisas que é interessante que esse projeto está trazendo, por exemplo, se a pessoa é condenada por um crime relacionado à pedofilia, ele, ainda que seja passivo de um benefício, da execução da pena, quando ele sair, necessariamente ele vai ter que cumprir
essa liberdade assistida de tornozeleira e ele vai ficar proibido de chegar perto de colégio de criança. Uma infância dilacerada significa que essas pessoas tiveram seus direitos violados e a luta é combater esses tipos de crimes. A gente pede que a sociedade denuncie, né, o vizinho, o parente, o amigo, o irmão, o colega, faça essa denúncia. Né? A gente tem o nosso canal de denúncia que é o 0800 280 5688 e tem o Disque 100, que a sociedade pode denunciar e aí a gente rapidamente vai poder atender a população, tanto a criança como a adolescente. Conversei com a delegada Lucivânia Vidal, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e ela fala, né, sobre a qualificação da pena e também o perfil desses acusados, né, dessas pessoas. Vamos acompanhar. Existe um perfil que geralmente são pessoas que adquirem a confiança da criança e o adolescente, certo? Aí a gente fala muito assim, quem? Tanto o vizinho, vizinhos, mas não vamos olhar somente vizinhos, vamos olhar também nas pessoas também que fazem parte da rotina daquela criança, a família, no colégio. Então, a gente tem que observar tudo. Uma das coisas que a gente tem que observar e que geralmente ocorre é o comportamento da vítima, das crianças e adolescentes. Geralmente muda aquele comportamento. Então, observar, porque é um crime em que ocorre com aquela manipulação do acusado, do acusado contra a criança ou adolescente. Ele manipula. E é preciso ficar atento, né? Não só a família, mas quem está próximo a uma criança e ao adolescente. E a delegada fala sobre esses canais de comunicação para denúncia, né? Não só por telefone, mas também a possibilidade de ir até uma delegacia mais próxima, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito obrigado, Débora. Né? Então, fazer a denúncia, certo? Às vezes ocorre um crime desse em que a pessoa observa e vai num posto de saúde, certo? Porque realmente a primeira coisa que tem que se fazer é observar a vida, a saúde, a integridade física da vítima. E naquele momento, as pessoas também da área de saúde também denunciar. Isso é muito importante. E, Joel, só uma observação sobre este assunto que acaba sendo complexo. Conversando com o próprio advogado que falou na reportagem e outros especialistas, tem várias questões, né? Entre elas considerando a pedofilia também como uma doença, né? Classificada como uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então são pontos que devem ser observados a essas pessoas, né? A estes acusados, não querendo dizer que eles estão isentos, que eles não podem também pagar pelos seus crimes. Pelo contrário, é preciso observar cada vez mais quem são essas pessoas, quem são esses acusados, para aí sim proteger cada vez mais essas crianças e esses adolescentes. Então, essa é uma observação que deve ser feita pela polícia, deve ser feita pelos conselheiros tutelares, por todos esses meios que protegem a criança, mas também, Joelso, a questão da saúde também, ela está envolvida. Então, os advogados, quem pega essas causas, eles estão sempre atentos e tentar, Joelso, observar esse caso, já que ele é tão complexo, mas também, né, que não impede de proteger as nossas crianças cada vez mais. Volto com você.